Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Mais uma vez estamos aqui reunidos, pela fé, conectados com você aí na sua casa, declarando uma noite de bênção, uma noite de vitória. Nós estamos aqui hoje no culto de oração, nós vamos clamar ao Senhor, vamos em nome de Jesus expor diante do Senhor o nosso amém, querido. Já, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor, adorando o teu santo nome, e de você poder estar aí na sua casa, desprendendo de tudo agora, parando, dedicando esse momento exclusivamente para o Senhor, em nome de Jesus, amém, amados? Nós temos a mais pura convicção de que vai ser uma noite de bênção, vai ser uma noite de vitória, vai ser uma noite de libertação, de restauração, vai ser uma noite em nome de Jesus, extraordinário de Deus no nosso meio, amém, querido? Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, Deus, para render ao Senhor, ó Pai, todo louvor, toda honra, para render ao Senhor, ó Pai, toda glória, toda adoração, ó Pai, vai sendo adorado, vai sendo exaltado, vai sendo glorificado nessa noite, ó Pai. Nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, como é bom poder chegar na tua casa, como é bom, meu Pai, poder cultuar ao Senhor, como é bom poder celebrar ao Senhor, ó Pai, como é bom poder, ó Pai, assentar para ouvir a tua palavra. Ah, Deus, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, como é bom poder perceber, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui para clamar ao Senhor, noite de oração, noite de intercessão, noite de clamor, ó Pai. Mas antes de clamarmos ao Senhor, ó Pai, antes de expor diante do Senhor, ó Pai, os nossos pedidos de oração, nós queremos expor diante do Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Nós estamos aqui para declarar em primeiro lugar, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus, ó Pai, vai, ó Pai, alcançando, ó Pai, os lares, vai alcançando os familiares, ó Pai. Ah, Deus, todas as pessoas que nos assistem, que participam do culto com a gente, ó Pai, através das redes sociais, ó Pai, que haja um mover extraordinário do Senhor, ó Pai, nesta casa, nessa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Receba nessa noite, ó Pai, a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos, amém, e graças a Deus, amém, querido. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Adore a Ele com tudo que você tem, com tudo que você é, com toda a sua força. Exalta Ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor tem um versículo lá em Mateus, capítulo 19, no versículo 26, fala que aos homens tem coisas que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Que para Deus nada é impossível. Hoje é um culto de oração e eu gostaria de te pedir, você que tem um pedido de oração, você pode escrever aí embaixo nas mensagens e solicitar que nós vamos estar clamando pela sua vida. E enquanto estivermos louvando, creia que o seu Deus, que o Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode transformar o que foi escuro em claro. Ele pode mudar toda tristeza em alegria, porque Ele é poderoso. Ele é o único que tem poder para transformar a minha vida e a sua vida. Amém? Glória a Deus. Louve ao Senhor conosco com essa música, o Deus do impossível. Quando tudo na sua vida parecer contrário, clame ao Senhor Jesus, que Ele vai ao seu encontro. A palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe. Então creia, peça ao Senhor nessa noite. Comece a escrever aí o que você quer que a gente ore por você. E no final desse culto nós vamos estar levantando um clamor pela sua vida. Amém? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
as suas dificuldades, aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que às vezes tem tirado o seu sono, meu irmão. Creia, Deus é o Deus do impossível. Ele está vendo o seu choro, Ele está ouvindo o teu clamor. Diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Creia, você não está só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e te faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e te faz prevalecer. Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível é o nosso Deus. O Deus do impossível. Deus pode transformar. Ele é o único que pode curar. Ele é o único que pode transformar a sua vida, a sua família. Creia, meu irmão, Ele é o Senhor que pode, que tem todo o poder sobre a sua vida, sobre a vida das suas famílias. Creia que aquilo que é impossível aos seus olhos, a palavra do Senhor está dizendo. O que é impossível para você é possível para o Senhor. Adore ao Senhor Jesus. Exalte o nome do Senhor Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu perder tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Senhor Jesus. Nós declaramos o nosso amor ao Senhor. Nós declaramos que reconhecemos que só o Senhor é o Deus que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Nós declaramos que não há outro Deus além do Senhor. Nós declaramos que não há outro nome tão lindo como o nome de Jesus. Nós declaramos que cremos que somente o Senhor é o único que pode transformar as nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei, o único que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Transformar essas vidas agora. Que todo mal venha afastar dessas casas, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha reinar nesses lares. Que a tua presença preencha todo vazio. Sinta o amor de Deus sobre você. Sinta o amor de Deus sobre a sua casa. Sinta a presença dos anjos do Senhor agindo na sua vida, na sua família. Jesus, amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Como Deus é lindo. Deus te ama e tem uma palavra maravilhosa sobre a sua vida e sobre a sua família. Abre o seu coração para receber o que Deus tem para você agora. Deus tem uma palavra abençoada, especial para você. É para você. Amém? Receba em nome de Jesus o que Deus tem para você. Aleluias. Graças a Deus, amém, queridos. Louvado seja o nome poderoso e também o nome precioso de Jesus. Amém, queridos. Que bênção. Graças a Deus. Como é bom poder louvar ao Senhor. Eu costumo dizer o seguinte: olha, pena que nós somos limitados, ao tempo humano. Pena que nós somos limitados ao horário, porque dá vontade de prolongar a adoração, dá vontade de ficar o tempo todo adorando ao Senhor. Como é gostoso poder adorar o Senhor, depois de um dia abençoado de vida. Muitas vezes, ou talvez você teve um dia de luta, talvez você teve um dia difícil, talvez você está passando por um tempo de enfermidade, não sabemos, mas olha só, Deus nos dá a oportunidade de poder
louvar e bendizer o teu santo nome. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa noite, de forma breve, de forma bem objetiva, porque a gente quer ter um tempo de oração, um tempo de intercessão, porque hoje à noite é o culto de oração e de libertação. Amém, queridos? Então é o seguinte, olha, quero ser boca de Deus, quero deixar já um abraço para todos os membros da nossa igreja, Igreja do Nazareno, em Ituiutaba, que nos assiste agora, a irmã Zenilda, Deus abençoa a vida da irmã poderosamente, irmã Rosana, todos os membros, Tairone, que está aí nos assistindo também, Jefferson Henrique está nos assistindo, né? Olha, Fanny, olha, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Muita saudade também de vocês, de você, do Amós, né? Esse cara é top demais, né? Do Mateus, da Lohane, Deus abençoe a vida de vocês. Estava conversando com ela ali, olha, saudade dos seus bolinhos de chuva. E glória, Deus é bom, hein, irmã? Deus abençoe a vida de vocês aí em BH, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, querido, pega a sua Bíblia e abra em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. É um texto bem conhecido, um texto que eu sou apaixonado por ele. E ele vem assim de uma forma, né, bem propícia para o tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, Atos capítulo 12, por gentileza, Atos capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Amém, queridos? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esse versículo é o versículo que eu queria que você prestasse bastante atenção nele, que nós precisamos, querido, como igreja do Senhor, estar inseridos nesse versículo, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo atualmente. Versículo 5, olha, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caindo-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém, querido? Deus fala conosco nessa noite. Nós estamos diante da sua poderosa palavra. Nós estamos diante, ó Pai, ó Deus, de um texto extraordinário. Deus fala conosco nessa noite. Fala comigo, fala com os meninos da mídia, os meninos do louvor que aqui estão comigo. Ah, Deus, fala com cada servo e serva do Senhor que nos assiste neste momento, ó Pai, que seja uma noite de glória, que seja uma noite de poder e unção sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.
Amém, queridos? Olha só, amados, eu queria nesta noite brevemente falar a respeito de um ponto de vista privilegiado. De um ponto de vista privilegiado. Se eu fosse dar um tema para esse pequeno sermão, para essa pequena mensagem nesta noite, certamente seria de um ponto de vista privilegiado. Mas o que significa ponto de vista? Querido, eu estava meditando, estudando, fui no dicionário, fui em outras fontes de pesquisa, e todos eles direcionaram para os mesmos itens, ou para os mesmos significados. Ponto de vista significa perspectiva, significa avaliação, julgamento, opinião, e significa também lugar onde fica o observador. Olha só que interessante. Ou quem pretende ver, quem pretende enxergar algo, local de onde se vê melhor. Amém, querido? Eu queria ficar dentro de todos esses significados, eu queria aqui trabalhar dentro desse local de onde se vê melhor. Pois bem, amados, na caminhada cristã, queridos, eu tenho aprendido que obter um melhor resultado, alcançar os nossos alvos, os nossos sonhos, as nossas perspectivas, alcançar aí a resposta da nossa oração, tudo isso está diretamente ligado a um melhor ponto de vista, ou está ligado ao local de onde se vê melhor. Então, querido, tudo que estiver voltado para o seu milagre, você precisa se adequar a isso. A respeito do local, você tem que procurar um local que vai te conduzir para mais próximo do seu milagre. Você tem que procurar locais onde vai te dar uma perspectiva melhor dos seus milagres. Nós precisamos nos envolver ou nos direcionar para lugares onde a gente vai poder enxergar melhor o nosso milagre. Isso se chama ponto de vista. E isso para nós cristãos significa ponto de vista privilegiado. Ou seja, amados, nós precisamos sempre, entenda isso que eu estou te falando, aliás, entenda isso que Deus está nos falando nessa noite, como Ele falou comigo, que Ele possa falar com você também. Nós precisamos sempre, na nossa caminhada cristã, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente da força do vento, que vem com muita força contra o barco da nossa vida, independente da força do mar, da agitação do mar, independente de qualquer situação de adversidade, entenda uma coisa: nós precisamos sempre, como Ele falou comigo, que Ele possa falar, procurar nós precisamos para se ter uma melhor perspectiva daquilo que buscamos, daquilo que almejamos. Nós precisamos sempre procurar um lugar melhor para ter uma melhor perspectiva. Lembra de Zaqueu? O que ele fez para obter uma melhor visão do seu alvo? E o alvo dele era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Ele venceu a multidão, ele venceu a escalura, ele subiu em uma árvore simplesmente para obter um melhor lugar, uma melhor perspectiva do seu alvo. Aonde eu quero chegar nessa noite, o que isso tem a ver com o nosso clamor? O ponto de vista privilegiado, ou melhor lugar para enxergar, para ter uma perspectiva melhor, isso tem a ver com o nosso culto de oração, o que isso tem a ver com a minha vida de oração, o que isso tem a ver, querido, com a sua vida de oração, o que isso tem a ver com o seu dia a dia de oração, com o dia a dia de oração da igreja. É muito simples. É uma interligação muito simples, muito clara e também muito objetiva. Sempre que orarmos, nós precisamos orar do ponto de vista de oração, o que isso tem a ver ao Deus da vida de oração, o que isso nunca perdeu com o seu dia a dia. Nós precisamos ter uma vida de oração, queridos, do ponto de vista, entendendo que nós precisamos estar sempre focados em Cristo.
sempre focados nas promessas de Jesus, sempre focados nas palavras ou nos grandes feitos, nos milagres extraordinários, em tudo aquilo que operou o Senhor Jesus na face da terra. Nós precisamos partir para uma vida de oração do ponto de vista de Gênesis a Apocalipse, aonde a gente vai ver registrado os grandes feitos do Deus Todo-Poderoso que eu sigo, que você serve, do Deus Todo-Poderoso que através de Cristo ou Jesus nos dizendo o seguinte: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos uma presença extraordinária de Cristo na nossa vida, e isso independe de dias alegres ou tristes, de ganhos, de perdas, de luto, de alegria, de festa, de choro, independente de qualquer coisa. Cristo sempre estará comigo, Cristo sempre estará com você. Então nós precisamos ter uma vida de oração a partir da perspectiva melhor. Nós precisamos partir para uma vida de oração sempre focados em Cristo e nas suas ganhos. Quando eu leio esse texto aqui, amados, e aqui eu queria fazer menção do ponto de vista da igreja que estava sendo cruelmente perseguida, estava sendo perseguida de forma cruel pelo rei Herodes. Mas eu me lembro, quando eu penso em perspectiva, quando eu penso em um ponto de vista privilegiado, querido, eu sempre, e aqui eu queria faço menção, ou eu sempre me lembro, eu queria que você entendesse que nós, eu e você, estamos rodeados de dois grupos de pessoas, e nós precisamos decidir para qual grupo de pessoas nós vamos dar os nossos ouvidos, para qual grupo de pessoas nós vamos prestar a nossa atenção, para qual desses dois grupos de pessoas, obrigado, filhão, para qual grupo de pessoas nós vamos parar, nós vamos dedicar o nosso tempo, nós vamos investir o nosso tempo. Existem grupos de pessoas pessimistas e existem grupos de pessoas otimistas. E eu queria que você entendesse nessa noite que a minha vida de oração, a sua vida de oração, a vida de oração da igreja, ela precisa partir do ponto de vista otimista. Grupo de pessoas, nós não podemos ter uma vida de oração do ponto de vista pessimista. Existem grupos. E aí, quando eu penso nisso, eu sempre lembro daquela passagem lá em Números, capítulo 13, quando Deus, ele chama Moisés e diz para Moisés: olha, envia 12 espias para poder observar a terra prometida, a terra que eu dei para vocês, a terra da promessa. Envia lá 12 espias para eles poderem observar tudo lá e trazer as informações para vocês. É interessante, querido, se você for lá depois em Números capítulo 13, você vai ver que dos 12 que foram, quando eles retornaram, 10 deles voltaram com um ponto de vista extremamente pessimista. E 2 voltaram com um ponto de vista extremamente otimista. Mas eu queria que você parasse para pensar que os 12 estavam debaixo da mesma promessa. Os 12 estavam debaixo da mesma palavra. Esta terra eu dei para vocês. Essa era a promessa que Deus havia feito para o povo de Israel. Mas olha só, debaixo da mesma promessa nós temos 2 pontos de vista. Um ponto de vista negativo, onde os 10 inflamaram a congregação com um pessimismo terrível, dizendo: olha, lá tem gigantes, lá tem cananeu, tem eteu, tem eveu, lá tem gigantes que consomem os moradores da terra, e nós somos aos seus olhos como gafanhotos. Olha só que coisa terrível, debaixo de uma promessa. Deus prometeu, mas louvado seja o nome do Senhor, que no capítulo 14 nós vamos ver Josué e Caleb se levantando para dizer: não, gente, Deus prometeu nos dar essa terra. E eles disseram: é verdade que lá tem gigante, é verdade que lá tem homens de guerras, mas para nós eles não passam de pão.
Olha só, ponto de vistas diferentes debaixo da mesma promessa. 10 espias se colocaram como gafanhotos, já se colocaram derrotados pelos gigantes, mas 2 espias, Josué e Caleb, disseram: eles são para nós como pão, ou seja, nós vamos entrar com tudo, porque nós estamos debaixo de uma promessa, porque se Deus falou que a terra é nossa, a terra certamente é nossa, essa peleja já é nossa, essa vitória já é nossa, e esses gigantes não passam de pães. Então, querido, eu queria que você parasse para pensar essa noite. Eu queria chamar a sua atenção para essa noite de oração, para essa noite de clamor. Eu queria que você trouxesse à sua memória aquilo que vem trazer esperança para você. Eu queria que você voltasse a entender. Eu queria que você nunca deixasse de entender que Deus é contigo. Nós estamos debaixo da promessa de Deus. A gente olha ao nosso redor nesses últimos dias e a gente tem que filtrar muita informação que tem chegado através das redes sociais. A gente tem que filtrar muitas informações que chegam através dos telejornais, dos meios de comunicação. Tem emissora que é pessimismo puro. E se você ficar dedicando todo o seu tempo ao pessimismo, você vai chegar um momento que você não vai ter mais força para orar, que você não vai ter mais força para acreditar nas promessas de Deus. Mas eu também tenho ouvido, porque eu tenho filtrado e peço a Deus cada dia mais sabedoria para filtrar. Eu tenho ouvido homens que estão prontos para a peleja, que estão prontos para a guerra, homens que têm passado uma visão daquela que nós estamos enxergando aqui na igreja do Nazareno em Tuiutaba. Para muitos, esse momento de crise, de pandemia, é uma tragédia, é um horror, é um estado de calamidade pública, mas para nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós que estamos aqui na igreja louvando, adorando, bendizendo ao Senhor, aguardando a promessa, do arrebatamento, nós precisamos ter um outro ponto de vista. Como muitos homens de Deus estão tendo, nós precisamos encarar isso como uma grande oportunidade de poder alcançar mais pessoas, de poder alcançar pessoas que muitas vezes agora, com esse tempo de quarentena, estão parando para pensar, e é nesse momento que a gente entra, porque é uma grande oportunidade de se expor o evangelho para essa pessoa, de alcançar o coração desta pessoa. É a oportunidade da gente viver mais tempo com a família. É a oportunidade da gente valorizar mais a nossa intimidade com Deus, porque nós estávamos vivendo numa correria desenfreada, vai daqui para lá, de lá para cá, quase não estava sobrando tempo para a gente ter intimidade com Deus, pois na verdade a intimidade com Deus deveria ser uma prioridade, e agora muitas pessoas estão voltando os seus cultos nos lares, muitas pessoas estão aproveitando para fazer os cultos domésticos, muitas pessoas estão aproveitando para viver mais intensamente o seu casamento, muitas pessoas estão aproveitando para viver mais intensamente a sua vida com os filhos. Então, de um ponto de vista privilegiado, é que nós precisamos partir para a nossa vida de oração, na convicção de que Jesus continua no controle de todas as coisas. E o texto que nós lemos, nós vamos ver aqui Herodes se levantando contra a igreja do Senhor. E ele não se levantou, querido, fazendo ou declarando uma quarentena, não. Ele se levantou com espada. Ele se levantou de forma cruel. Ele se levantou matando em praça pública, perseguindo a igreja, decapitando discípulos. Era uma perseguição cruel. Mas qual que era o ponto de vista da igreja? Porque Pedro, quando Herodes viu que matar os discípulos, perseguir os discípulos, estava agradando os judeus, eles pegaram Pedro, que era um líder da igreja naquela ocasião, e eles pegaram Pedro e prenderam Pedro em uma prisão extremamente impossível de se libertar. Pedro estava preso no meio de 16 soldados.
não tinha a mínima possibilidade humana de se libertar daquela prisão. Tanto que quando o anjo apareceu, Pedro estava dormindo. Certamente, dormindo no sentido que eu estou confiando que se Deus não me tirar dessa prisão, daqui a pouco eu estarei nos braços dele, porque eu estou no centro da vontade dele. Mas qual que era o ponto de vista da igreja? O versículo 5 era o ponto de vista da igreja, e o versículo 5 precisa ser o seu ponto de vista. O versículo 5 precisa ser o meu ponto de vista, independente das circunstâncias que a gente estiver envolvido atualmente, ou independente das circunstâncias que vão se levantar daqui para frente. Nós precisamos ter um ponto de vista nas promessas de Deus. Precisamos ter um ponto de vista na palavra do Senhor Jesus, que diz que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Nós precisamos ter um ponto de vista voltado para os grandes feitos registrados na palavra de Deus, porque a Bíblia fala para nós que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele operou no passado, ou tudo que ele operou no passado, ele pode operar agora na minha vida, ele pode operar agora na sua vida, e ele vai continuar operando na nossa vida, mas isso vai depender do nosso ponto de vista. Se a gente voltar lá nos espias, você vai ver lá, medita lá depois, Números capítulo 13, capítulo 14, porque você vai ver o ponto de vista de Josué e Caleb. Não, gente, não. A terra realmente está cheia de gigantes, mas Deus já nos prometeu, e os gigantes são pão diante da gente. E eles disseram o seguinte: olha, sabe o que a gente precisa fazer? Agradar ao Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, a promessa vai se cumprir. E aí a gente contextualiza isso e começa a imaginar a igreja de Atos capítulo 12 sendo perseguida cruelmente. Quando eles se reuniram para orar, certamente um ou outro disse: olha, o que nós vamos fazer? Herodes está aí, está nos perseguindo. Olha, prenderam Pedro, mataram Tiago, e vai continuar perseguindo e matando. Certamente alguém naquele grupo se levantou: não, queridão, nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus, olha, esses dias atrás, antes de ser assunto aos céus, ele disse: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está presente. Esse mesmo Jesus, ele ensinou para nós esses dias para trás aí, que aonde estiverem dois ou mais reunidos, ele estaria no nosso meio. Então vamos começar a clamar, porque esse mesmo Jesus, olha, há dias atrás, ele nos ensinou: olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês vão receber. Qual que é o seu ponto de vista nessa noite, amado? Qual que é o meu ponto de vista nessa noite? O meu ponto de vista nessa noite, meditando nessas duas passagens, o meu ponto de vista nessa noite, para a gente clamar, para a gente orar essa noite, para a gente enfrentar esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, são os grandes feitos de Deus registrados na tua palavra. São as maravilhas, porque a Bíblia diz que, olha só, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Ele é contigo, Ele é comigo, Ele está pronto para reagir ao nosso clamor. Aleluia! E aí, naquela situação impossível de se libertar, o versículo 5 vai dizer para nós: mas, ou porém, a igreja fazia uma contínua oração a Deus a favor de Pedro. Em outras traduções, mas a igreja fazia uma incessante oração a Deus pela vida de Pedro. E de repente, quando a gente vê o versículo 7, e o anjo apareceu na prisão, eu posso ler isso aqui facilmente, e a resposta de Deus à oração da igreja apareceu naquela prisão. E despertou Pedro, e dizendo para ele: levanta-te, pega todas as suas coisas, porque nós vamos sair dessa prisão, porque tem um povo orando a seu favor. E tocou o coração de Deus, porque o ponto de vista deles
eles procuraram um melhor lugar para poder enxergar a sua perspectiva. Eles procuraram um lugar melhor, um campo de visão melhor. Sabe qual foi o campo de visão desse povo que está orando por você, Pedro? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E aí o anjo aparece, faz as cadeias caírem, faz os 16 soldados se adormecerem, começa a abrir as prisões e conduz Pedro para fora daquela prisão. Era uma situação humanamente impossível de se libertar. Mas qual que é o nosso ponto de vista nessa noite? Talvez você esteja vivendo algo impossível na sua vida. Talvez você esteja vivendo algo impossível no seu casamento, algo impossível na área da sua saúde, algo impossível na sua vida espiritual. Independente daquilo que se levantou como impossível diante de mim, diante de você, para Deus essa palavra não existe. Para Deus o impossível não existe. Mas o que vai depender de Deus responder a sua oração e a minha oração essa noite é o nosso ponto de vista. Qual que é o seu ponto de vista? Por isso o tema dessa mensagem, do ponto de vista privilegiado. Sabe qual que é o nosso privilégio? O nosso privilégio é ter isso aqui nas nossas mãos. É meditar dia e noite, como disse lá Josué capítulo 1, versículo 8, olha, medita na palavra dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Ou seja, nós temos esse privilégio, porque aqui nos apresenta o alfa e o ômega, aqui nos apresenta o general de guerra, aqui nos apresenta o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo nas tuas mãos, e aqui nos apresenta o Senhor Jesus, que nos diz, pode orar em meu nome, pode orar em meu nome, pode se reunir em meu nome, porque ali eu estarei presente, e ali eu vou trazer resposta de oração para vocês. Amém, querido? Vamos orar então nessa noite, em nome de Jesus. Quero chamar aqui os meninos do louvor, e eu queria que você, neste momento, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos nessa noite, mas eu queria que você procurasse um ponto de vista melhor, aleluia. Queria que você procurasse uma perspectiva melhor aí de onde você está. Pastor, eu vou ter que sair daqui para a janela? Eu vou ter que sair daqui para a varanda? Não, querido. Você vai ter que voltar a sua mente para as promessas de Deus. Você vai ter que sair do grupo pessimista para o grupo otimista. Você vai sair do grupo que se coloca como perdedor e gafanhoto diante dos gigantes, e se colocar no grupo que vê os gigantes como pão. A terra é nossa, porque Deus prometeu. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, e eu quero orar por você, quero orar por sua casa, quero interceder aí por você, em nome de Jesus. Vamos orar? Enquanto isso, os meninos vão se posicionando, e nós vamos encerrar adorando ao Senhor, na convicção de que o anjo resplandeceu uma luz aí nessa prisão, e Deus operou mediante o nosso ponto de vista. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Deus, nessa noite, ó Pai, mais uma vez, nós elevamos, ó Pai, o nosso pensamento, nós elevamos, ó Pai, a nossa voz, o nosso coração, nós elevamos, ó Pai, o nosso pensamento na Tua palavra para poder fazer essa oração. Nós voltamos, ó Pai, a nossa mente. Nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Pai, respaldar, queremos pautar o nosso ponto de vista, ó Pai, na Tua palavra. A Bíblia diz, ó Pai, que o Senhor, aleluia, é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, vai operando, ó Pai, de forma poderosa, vai repreendendo, ó Pai, toda obra de macumbaria, vai quebrando, ó Pai, toda maldição na vida do teu filho, na vida da tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus, vai operando milagres nessa noite. Deus, em nome de Jesus, a nossa urna de oração, com cada pedido de oração, nós apresentamos diante do Senhor. Cada lar, ó Pai, que ora conosco agora, nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja, e o nosso ponto de vista
vista precisa estar na tua palavra, quando ela diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. Nessa noite nós tomamos posse das tuas promessas, das tuas verdades, dos grandes feitos do Senhor, ó Pai. E ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, tendo como ponto de vista a tua palavra, nós nessa noite tomamos posse do milagre. Nós nessa noite tomamos posse, ó Pai, de um tempo de triunfo, de um tempo de vitória, de um tempo de conquista, de novas oportunidades, de uma igreja avivada, de um povo, ó Pai, sedento pela tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, vai operando milagres em cada lar, ó Pai, que nos acompanha nessa noite. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite nós te louvamos, nessa noite nós te adoramos, nessa noite, ó Pai, nós bendizemos o teu santo nome. Nessa noite nós abrimos o nosso coração para te adorar, para render graças ao Senhor, ó Pai, porque, ó Pai, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e com efeito, grandes coisas o Senhor ainda há de fazer por nós. Receba nessa noite, ó Pai, toda honra, receba, Pai, nessa noite toda glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, querido. Olha, Deus abençoe a sua vida, e pense nisso nessa noite. Qual que é o seu ponto de vista diante das situações ao seu redor? Parta para o ponto de vista dos otimistas, enxergando cada gigante como pão, e não enxergando gigantes ou se colocando como gafanhotos diante dele, porque Deus já te deu a vitória, querido. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós queremos nos derramar diante da tua presença. Nós louvamos ao teu santo nome, Senhor Jesus. Nós glorificamos e agradecemos essa palavra que o Senhor trouxe para nós. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Como Jesus é lindo, declare: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Nós nos derramamos diante da tua
continue se derramando na presença do Senhor. Nós pedimos ao Senhor Jesus que venha, Senhor, abençoar. Eu quero mandar um abraço, um beijo para os meus filhos que estão assistindo, para minha mãe, para aquelas pessoas que estão orando, intercedendo pelo nosso ministério. Que Jesus abençoe a sua vida. Como nós falamos no começo, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se vocês não fez um pedido aí, eu quero que você faça no seu coração, para que o Senhor Jesus visite agora a sua vida. Ouça o seu clamor, amém? Querido Deus, nós levantamos as nossas vozes a Ti, ó Pai. O Senhor conhece cada coração, ó Pai, que está do lado, ó Pai, do outro lado nos assistindo. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, de encontro agora com cada lar, com cada vida, ó Pai, que está clamando pelo Senhor. Jesus, nós nos derramamos diante da Tua presença, reconhecendo que não somos ninguém sem o Senhor, que precisamos, que dependemos de um Deus como o Senhor. Pedimos, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia dos Teus filhos que estão Te clamando agora. Vem, Senhor Jesus, trazer salvação para esses lares, para essas vidas. Venha trazer cura, Senhor, espiritual, cura física, ó Pai, para o Teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai, visita os Seus filhos. É o que nós Te pedimos no clamor, no nome de Jesus. Que cada lar agora seja visitado, seja, Senhor Jesus, transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós nos derramamos diante de Ti. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Como o Senhor é lindo, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença. Abençoa o meu irmão que está do lado do outro lado. Fica com ele, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida.